Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, filhos ou terras, por causa de mim, por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro, hoje ele começa falando: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Pedro ele fala isso depois do evangelho de ontem, o evangelho do jovem rico. Aquele jovem que não foi capaz de deixar a sua riqueza para seguir o Senhor. E Pedro aqui ele faz meio que um questionamento. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E qual seria a nossa recompensa? E o Senhor aqui ele faz uma promessa não só para os discípulos, mas para cada um de nós. Aqui o Senhor ele não vem falar simplesmente de abandonar a nossa família para seguir a Ele. Mas aqui o Senhor ele vem falar em colocar Ele em primeiro lugar. Quantas vezes o Senhor não está em primeiro lugar na nossa vida? E o Senhor aqui ele faz uma promessa para cada um de nós. Pessoas que colocam Deus em primeiro lugar. Pessoas que deixam as suas famílias, os seus filhos, o amor aos bens materiais para seguir a Ele. Ganhará a recompensa de 100 vezes mais. E essa é a promessa do Senhor para nós. E um grande exemplo disso é a Missão Católica. Quantas vezes dentro da Missão Católica a gente se encontrou desesperado, abatido, e aqui sim a gente encontrou o amor de uma família. Quantas vezes a gente estava triste, e foi aqui dentro da Missão Católica que a gente encontrou isso. Porque não que a gente abandonou a nossa família de sangue, claro que a gente tem a nossa família de sangue que a gente ama, mas o Senhor ele fala que quando a gente busca Ele, a gente encontra uma nova família, a gente encontra novas casas, novas pessoas, e a gente encontra isso no reino de Deus. Quantas vezes a gente está se enganando com os amores do mundo, pensando que é ali onde a gente está suprindo a nossa necessidade, só que não é. É no reino de Deus onde a gente encontra 100 vezes mais. Aqui o Senhor vem falar de 100 vezes mais casas, mais amigos, mais famílias, irmãos, mães, porque sim, tem pessoas aqui na terra que a gente considera como se fosse uma mãe, como se a gente considerasse que fosse até um pai, um irmão. Quantas vezes nossos amigos são para nós como irmãos? É isso que o Senhor vem falar, de dar 100 vezes mais neste século. E no século vindouro, a vida eterna. Paulo, ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu começo a amar muito os bens materiais, as coisas materiais, quando eu começo a deixar Deus de lado e eu me preocupo só com a minha família, em sustentar a minha casa, os meus filhos, eu acabo colocando o dinheiro em primeiro lugar. E o dinheiro acaba sendo o meu Deus. A gente deixa de acreditar na providência do Senhor para acreditar no que o dinheiro pode me proporcionar. É isso que Paulo vem falar, o amor ao dinheiro. A gente necessita sim se sustentar, mas quantas vezes é o dinheiro que está em primeiro lugar na nossa vida? Porque eu sei que com muito dinheiro eu vou conseguir sustentar melhor a minha família, os meus filhos, a minha esposa e assim vai. Gente, é isso que São Paulo ele fala para cada um de nós. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É um mal muito grande quando a gente começa a colocar coisas do mundo acima de Deus. A gente sim deve colocar Deus acima de tudo, porque o Senhor ele promete para nós muitas coisas, 100 vezes mais. Mas o que acontece muito é que a gente deixa de acreditar na providência de Deus. Pedro, ele diz, eis que deixamos tudo para te seguir. Pedro e os discípulos acreditaram na providência de Deus. E um grande exemplo disso, muito recente na Missão Católica, é sobre o ônibus que foi alugado para o retiro e foi alugado por R$ 400. O padrinho Marcelo, junto com os meninos, decidiram fazer com que fosse de graça o ônibus levar as pessoas para o retiro. E assim foi. E no fim do dia, tinha mais de R$ 600. Sabe o que é acreditar na providência? Quando eles decidiram que o ônibus seria de graça, que não iriam cobrar dentro do ônibus, eles não tinham nem R$ 1 ainda para pagar o ônibus. Mas o Senhor, ele providencia tudo. O Senhor, ele faz com que as coisas aconteçam do jeito dele, da vontade dele. Mas quantas vezes a gente não está acreditando na vontade de Deus? E é isso que a gente deve fazer.
assim como São Pedro, assim como os discípulos, deixar a vida velha, deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus para seguir o Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo com as perseguições, porque é isso que o Senhor ele vem falar. Com perseguições, o Senhor ele vem falar a promessa de ter mães, filhos, amigos, terras, tudo. Mas junto disso vem as perseguições, que a gente também possa acolher também as nossas perseguições, porque a promessa do Senhor é essa: perseguições aqui na terra e no século vindouro, a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.